Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje leremos o capítulo 14 e 15 de Josué, logo de início. Daremos sequência na leitura no livro de Salmos, capítulo 146 e 147. Depois estaremos lendo o capítulo 7 de Jeremias e concluiremos com o capítulo 21 de Mateus. E então, já vai deixando tua Bíblia aberta aí no capítulo 14 de Josué. Vamos fechar os nossos olhos e conversar com o nosso Deus maravilhoso, para que a gente então possa se deleitar nesta leitura mais esse dia. Fecha teus olhos e ora comigo. Pai eterno, Deus majestoso, louvamos ao Senhor pela graça de estarmos dedicando um tempo de qualidade ao Senhor para a leitura da Tua Palavra, o conhecimento que vem do Senhor. Bendizemos a Ti por essa graça, pela oportunidade de ser útil e sermos fiéis, ó Deus, úteis no conhecimento que vem do Senhor e também na propagação deste a outras pessoas, como também fiéis, ó Deus, em Te buscar. Claro, ó Deus, que nada disso é mérito nosso, o Senhor tem nos impelido, tem nos capacitado e nos encorajado a Te buscar, a desejarmos o Senhor e nos ajuda, ó Deus, a perseverarmos nisso, para que em tudo Tu seja honrado, glorificado e exaltado por todos quantos tomarem conhecimento a respeito do Senhor, que através das nossas vidas venham ser de fato edificados. Te pedimos que o Senhor fale ricamente aos nossos corações e nos dê a graça de compreender tudo que for lido. É assim que oramos ao Senhor. E te pedimos Tua proteção e que o Senhor nos livre de tudo que não vem do Senhor. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém e amém. Capítulo 14 de Josué, que diz: São estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia. Porque as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado a herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram a herança na terra, a não ser cidades em que habitassem, e aos seus arredores para o seu gado e para sua posse. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram um pouco, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será a sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor seu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebron a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Capítulo 15 de Josué.
A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baia que olha para o sul, sai para o sul até a subida de Acrabim, passa por Zim, sobe do sul a Cades Barneia, passa por Esron, sobe a Adar e rodeia Carca, passa por Asmum e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. Este será o limite de vocês ao lado sul. O limite para o leste será o mar salgado até o foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte até Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de Ensems, e as suas saídas estarão do lado de Enrogel. Deste ponto sobe pelo vale de Ben-Rinom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. E este limite sobe até o alto do monte, que está diante do vale de Hinnom, para o oeste, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então, o limite vai desde o alto do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do Monte Efron. Este limite vai ainda até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Então, o limite dá a volta desde Baalá para o oeste até o Monte Seir. Passa ao lado do Monte de Jearim, do lado norte, isto é, Quesalon, e descendo a Bet-Semes, passa por Timna. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom para o norte e indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo em Jabneel para terminar no mar. O limite do lado oeste é o Mar Grande e as suas imediações. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali, Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Telmai, gerados de Anak. Então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat Sefé. Caleb disse: darei a minha filha, Axa, por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefé. Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca. Me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom, eram estas: Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimuna, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azor, Hadate, Keriote Esron, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azargade, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Iim, Ezen, Eltolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madimana, Sansana, Lebaiote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com as suas aldeias. Na Cepelá, as cidades eram Estaol,
Torá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Sucó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, Hadasa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Capom, Lamas, Quitlins, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Libna, Eté, Azã, Ifta, Asná, Nezib, Keila, Axib e Maressa. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom, com as suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão ao lado de Asdod, com as suas aldeias. Asdod, as suas vilas e aldeias. Gaza, as suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o mar grande, com as suas imediações. Na região montanhosa, as cidades eram Samir, Jati, Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Olom e Giló. Ao todo, 11 cidades com as suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Áfeca, Junta, Kiriat-Arba, que é Hebron e Zior. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmel, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá, Tímina, ao todo 10 cidades com as suas aldeias. Aul, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom, ao todo 6 cidades com as suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, ao todo 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, as cidades eram Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nipsã, Cidade do Sal e Engede. Ao todo, 6 cidades com as suas aldeias. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Capítulo 146 do livro de Salmos. Aleluia. Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Capítulo 147 de Salmos. Aleluia. Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Conta os números das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, cantem louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens o céu, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz no músculo do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louve o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam em seu meio.
Estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o seu gelo como se fosse migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e o gelo se derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Anuncia a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Capítulo 7 do livro de Jeremias. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim neste tempo que se chama pelo meu nome e dizem, estamos salvos, sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo que se chama pelo meu nome é covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora eu vejo que vocês fazem todas estas obras, diz o Senhor. Eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não me responderam. Farei também com este templo, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês, aos seus pais, o mesmo que fiz em Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor, oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Mas será que é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não seria muito mais a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne de vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei, nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifício, mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz. E eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para a frente, desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje. Muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhe enviei todos os meus servos, os profetas. Mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas estas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Você os chamará, mas eles não responderão. Então você lhes dirá:
Esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. Corte os seus cabelos, consagre, ó Jerusalém, e jogue-os fora. Comece a prantear sobre o alto dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos seus olhos, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, no vale de Ben-Rinom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Rinom, mas o vale da matança. Os mortos serão sepultados em Tofete por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento às aves do céu e aos animais selvagens, e não haverá ninguém que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas. Capítulo 21 do livro de Mateus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. Se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo lhe deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre eles Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? E as multidões responderam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e cojos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo,
porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois arrependido foi. Dirigindo-se a outro filho, o pai disse a mesma coisa e ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número e os lavradores fizeram as mesmas coisas com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: O meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: Fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, se eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.